This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cadê a Hipótese Ruth? Apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo meu amigo Gabriel Gaudêncio do Rego. Fala, meu amigo Gabriel, como que você tá? Fala, Paulo Bódio. Tô bem, um dia bonito. É um dia bonito hoje, né? Tá, esses dias foram bem bonitos, viu? Sábado, domingo, Muito bom, muito bom. sim. E você passou bem o fim de semana? Passei bastante bem, me diverti, comi bem. Comeu bem? O que você Comi bem. comeu? Comi o prato da Dona Maria Macaxeira, cara. Dona Maria Macaxeira, muito bom. Dona Maria Macaxeira, muito bom, comida boa, hein? Onde fica? Vamos fazer a. Dona Maria Macaxeira não pagou a gente para fazer propaganda, mas o Gabriel falou que a comida é boa. A comida é boa. Então- De vez em quando ela dá um brindezinho, um brigadeiro. É mesmo? É bom, ela é boa. Onde fica a Dona Maria Macaxeira? Dona Maria Macaxeira fica na Rua Fortunato. Olha lá, pessoal, quem quiser comer uma macaxeira e conhecer a Dona Maria, é só ir na Dona Rua Fortunato, Fortunato. ali, Vila Parque. Grande Maria Macaxeira alimentando Gabriel. Muito Muito obrigado. bem, muito bom. A gente também queria fazer, já que a gente tá nessa coisa de agradecer as pessoas, né? O Gabriel tá feliz, né? Eu tô contente, pô. Tá com sol, com uma caixeira na barriga. A gente queria também agradecer todo mundo que está escutando e hoje a gente vai mandar alguns agradecimentos pelo mundo. Para nossa surpresa, tem gente escutando o podcast Pô, e tá aumentando. A gente já está quase em 3.000 downloads, quase 3.000 escutadas em boa. um mês e pouquinho, né? A gente está indo hoje para o nosso 8º episódio e a gente tem ouvintes espalhados no mundo inteiro. Então, a maioria, claramente, no Brasil, mas a gente tem ouvintes nos Estados Unidos, Portugal, Holanda, Reino Unido, Suécia, Alemanha, Espanha, Suíça, México, Austrália, Canadá, Paraguai, Malta, até em Malta, Olha, França, Finlândia, Noruega, Taiwan, Argentina, Chile, Colômbia. Rapaz, a lista é enorme de pessoas ouvindo, ou pessoas que estão aprendendo português, né? Mas provavelmente muitos brasileiros ou pessoas que falem a nossa língua. E aqui um agradecimento a todos os países em nome de algumas pessoas. Então, aqui eu queria agradecer a uma família que é praticamente, eu considero minha família também, que é o Rafael Rosa, que moram lá nos Estados Unidos. opa, Eles que me abrigam quando eu vou para lá fazer os estágios na Universidade de Nova York, quando eu vou de professor visitante. Rafa é um irmão desses que a gente ganha na vida e estão lá nos Estados Unidos há um bom tempo, enfim. legal, Nova York. Nova York, os pais de Vicky, Deco e Léo. Olha só que É, legal, hein? O Léo é o meu adversário de NBA no Xbox. E você joga bem? Cara, eu perco dele sempre. O menino é muito bom, cara. Ah, isso é bom, faz parte. Leozinho é muito bom. Então, todo mundo que tá aí nos Estados Unidos escutando, sintam-se abraçados aí em nome dos meus amigos, irmãos Rafa e Rosa. Você quer agradecer também? Ah, em Nova York tem um amigo, Francisco Barreto, tava até pensando em vir fazer um pós-doutorado por aqui, hein? É mesmo? É, ele chegou a proposta, hein? Francisco, é só chegar. Vem embora, Chico. Volta pro Brasil que a gente te recebe de braços abertos. Mais alguém aí? Tem uma aluna, foi aluna nossa, Foi a né? nossa. Fez a especialização num curso que a gente oferece no Mackenzie, né, de neurociências. E A Aline Dantas Aline Dantas, e foi estudar na Holanda. foi para a Holanda. Estudar parte de decisão, neuroeconomia, e tá indo super bem lá. Viu? Excelente, excelente. Um orgulho ter conhecido a Aline. E ela sempre manda mensagem, está gostando bastante, e deu umas sugestões que eu vou falar com você depois para tópicos futuros. Bora. Quem estiver ouvindo e tiver ideias de tópicos também pode mandar. Inclusive, quem estiver escutando, se cadastra, põe um e-mail. A gente tem um formulário lá no site para cadastrar e-mail, porque a gente avisa, sai uma mensagem automática quando tem episódios novos, mas também a gente vai começar a ter uns conteúdos exclusivos. Então, se cadastrem mais. Mais abraços aí? Acho que não, ela tá abraçando demais, né? Muita gente hoje. Quem abraça A mais? próxima a gente abraça mais gente. Muito bom, Gabriel. E aí? Qual que é o tópico de hoje? Eu acho que hoje promete, hein? Você acha? Eu- Por quê?
porque eu acho que é um tópico que vai fazer a gente pensar muito, sabe, em nossas ações, no jeito que a gente julga os outros. Eu posso falar então? Pode falar, qual que é o tema? Hipocrisia moral. Rapaz, você é muito hipócrita. Ah, acho que todo mundo é um pouco, né? Todo mundo é um pouco, né? Você já foi hipócrita alguma vez? Rapaz, todo mundo já foi alguma vez, né? Seria um hipócrita moral. Acho que vale a pena a gente até pensar o que que um pouquinho o que que é moral, né? O que que é a definição para a gente poder chegar nisso, né? Tem muitas definições, né, sobre moralidade, tem muitas teorias sobre moral e tem muitas vertentes. Tradicionalmente tem aquelas vertentes que olham a moral do ponto de vista do desenvolvimento, né? Principalmente desenvolvimento infantil, e quando as ações não conferem com o que a pessoa fala, eles consideram normalmente que alguma falha no aprendizado, no desenvolvimento infantil, enfim, né? Então esse é um dos modelos clássicos e antigos. Os outros vão naquela linha de que as situações e os contextos é que fazem com que às vezes as pessoas ajam de uma forma diferente da moral. Mas nos últimos anos, né, vem surgindo uma área muito grande dentro da moral que tenta estudar essa, às vezes, desconexão entre o que a pessoa fala e o que ela faz, que pode ser resumido naquele ditado clássico, né? Vai, mano, se não quer falar. Olha só, quem está escutando, eu preciso aqui confessar uma coisa. Eu lembro todos os ditados, mas eu não consigo falar os ditados, eu misturo os ditados. Tipo, mais vale um pássaro na mão do que, sei lá, eu erro os ditados. E tem um ditado clássico que é faça como eu, faça como eu falo, não fale, não. Deu tudo errado esse Faça como eu digo, não faça como eu faço. Isso, faça como eu digo, não faça como eu faço. É isso mesmo. É isso. Eu Agora- também não sou muito Não, é cuidado, não. isso. É isso. É. Isso aí virou até uma piada entre as pessoas. Eu erro toda vez o ditado. Eu tenho algumas pessoas que eu preciso sempre ter por perto para corrigir, mas é isso. Faça como eu. Oh, caramba. Faça como eu. Faça como eu digo, não faça como eu faço. Tá, Porque isso mostra o quanto o que eu falo não bate com as minhas ações, né? perfeito. Essa é a ideia desse dilema. E isso está na essência do que é chamado de hipocrisia moral, que vários autores resolveram estudar para ver se é só uma questão de desenvolvimento, se é só uma questão situacional, ou se na verdade é algo mais, algo que um autor muito, muito importante na área da hipocrisia moral, que é o Daniel Batson, discute muito claramente, que é a ideia de que muita gente quer aparecer, quer, né, se colocar, quer se mostrar como alguém moralmente, né, correto, positivo, mas na medida do possível evitando o custo de ser moralmente correto, né? Ou seja, ele quer mostrar que é moralmente correto, mas ser moralmente correto vem com um custo e às vezes a pessoa tenta evitar isso de toda forma, né? É o outro ditado, né? Falar é fácil, né? Agora fazer, né? Ou uma coisa quase bíblica, a carne é fraca, né? Então o sujeito não tem isso. Mas de onde veio isso agora? Eu não sei, tem gente que fala a carne é fraca. Exato. Tem o sujeito que tá falando de alguém que, sei lá, cometeu uma traição e a pessoa fala, não, mas a carne é fraca, tenta justificar dessa outra forma. Eu não sou bom de ditado. Pessoal, desculpa se eu errar todos os ditados hoje. Do nada, É. mas foi bonito, foi bonito. Não se combinou, mas foi bacana. Coube. Cão que ladra não chora. Não. É tudo errado, né? Mas você fala uma coisa legal agora. Então, você falou sobre justificativas, né? Ou seja, ele querer se colocar moralmente correto, mas não querer assumir necessariamente os custos. E aí essa ideia que o Batson trouxe, ela meio que serviu quase como um panorama de base para a construção dos experimentos para tentar explicar a identidade, a hipocrisia moral, né? E ele tem um experimento bem interessante, né? Que é usando moedas e tal. Isso é bem legal. E só para entender, eu tu vai explicar o experimento, acho que vale a pena falar do experimento. Tu vai falar. Não vai falar, mas assim, ele chegou e percebeu que muita gente era hipócrita. Muita. Fala um pouco do experimento aí pra gente, que isso é bom. A galera é hipócrita. A ideia do experimento, são vários experimentos, a gente vai meio que sintetizar quase como um compilado da obra de Batson. Batson.
Uma das primeiras tentativas que ele fez, dos experimentos que ele fez para entender essa história toda, era pegando um voluntário, dizendo que ele estava junto com outro voluntário para realizar algumas tarefas. Então imagina, eu e o Gabriel somos voluntários no estudo e o experimentador diz que a gente vai ter que realizar 2 tarefas e ele aloca para mim a decisão de quem vai fazer o quê. E as tarefas são muito diferentes. Uma é uma tarefa rápida, simples, tranquila, e a outra é uma tarefa muito difícil, muito custosa, muito demorada. E eu que posso decidir quem vai fazer o quê. E nesse caso aqui é o começo para ver o seguinte: o que as pessoas escolhem? Elas escolhem o fácil para si ou entregam o fácil para o outro, né? Elas ficam com o mais difícil ou dão o mais difícil para o outro. Então esse é o primeiro passo para depois a gente avançar. E basicamente o que ele observa é que quase todo mundo prefere ficar com a tarefa fácil e dar difícil para o outro. Ainda bem. Ainda bem. Mas esse já é um comecinho para mostrar o quanto as pessoas, se tiverem a oportunidade de escolher, elas muitas vezes vão escolher o que é fácil. Mas aí, para testar a ideia da hipocrisia moral, ele colocou uma condição adicional. Ele falava, por exemplo, nesse caso que eu que aloco a tarefa, que eu posso escolher alocar a tarefa, mas eu posso pegar uma moeda e jogar a moeda. Essa moeda, dependendo se cair cara ou coroa, a tarefa fácil fica para mim ou fica para o outro. E aí, surpreendentemente, muita gente escolhe a moeda. No que ela escolhe a moeda é uma probabilidade, ela não tá agora, ela não sabe mais se vai cair o difícil para ela ou para o outro. Então, isso aqui vai sinalizando para a gente uma coisa muito interessante. As pessoas, a princípio, parece que querem ser corretas, moralmente corretas. Então, se eu Exatamente. tenho a chance de deixar para o acaso, É mais justo. é mais justo. Vamos fazer isso aqui. E aí elas vão e jogam a moedinha. Só que só elas estão vendo o resultado da moedinha. E aí o que acontece? Eles verificam que as pessoas optam mais pela moeda, o que é um bom sinal, mas quando a moeda cai ruim para o lado delas, elas dizem que caiu ruim para o lado do outro e passam a tarefa para o outro. Então aqui começa a ser essa ideia da definição da hipocrisia moral. Eu quero me colocar como alguém moral, mas eu não quero assumir todos os custos que isso traz, né? E aí, só para saber, tu sabe o percentual de pessoas que acabam. Mais de 90%? Né? Era bastante gente, era muita gente, era coisa de mais de 70%, 80% daqueles que escolheram a moeda, é coisa de 80%, 90%. Eu vi que era quase. E assim, era esperado que fosse próximo de 50%, né? Próximo de 50%. Então, a maioria, é quase 80%, 90%, é muita gente. Aí, uma coisa que ele faz para testar, isso é um negócio interessante, ele põe as pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, só que elas estão jogando a moeda na frente do espelho. E aí chama atenção, porque aí isso muda um pouco, aí cai para os 50%. Muita gente, só pelo fato de estar se olhando, volta atrás e fala, não, vamos ser honestos aqui, né? Pelo menos dessa vez, né? Acho que ela reflete mais, né? E aí começa a ficar uma discussão teórica interessante, né? Porque quais que seriam os motivos da pessoa, então, escolher a moeda? Se no final das contas, a hora que apertar, ela joga para o outro, por que ela já não escolhe diretamente alocar a tarefa? Porque ela pode alocar. Então aqui começa essa ideia. E aí então a gente pode pensar de 2 formas. Uma é uma motivação legítima, ela realmente quer agir moralmente, que é uma ideia da integridade moral, né? Ela quer ser íntegra, a ação dela com os princípios e valores que ela tem. Ou essa ideia não legítima, que é a hipocrisia moral. Eu vou fingir que sou, mas na hora, se apertar, eu mudo de figura. E aí o Batson traz uma ideia interessante, pensando na história do custo, será que não existe um ponto onde o custo passa a ser tão alto que aí a integridade moral, ela realmente vai para as cocuias, né? E aí a história da carne é fraca, ficou tão difícil controlar o impulso que ele não consegue controlar, e aí ele faz um experimento testando essa história, usando a mesma ideia da moeda, só que nesse caso ele faz o seguinte: a opção você pode alocar a tarefa fácil ou difícil, sem moeda, você pode jogar a moeda,
ou você pode deixar a moeda para o experimentador jogar. Se o experimentador jogar, o experimentador vai sair em que lado caiu. Ou seja, esse caso é aquele em que você não tem controle. Claro. Então, se as pessoas falarem agora, eu quero ficar com a moeda, a gente ainda está nessa dúvida. É legítimo ou não é legítimo? Se ela falar, deixo na mão do experimentador, legítimo. é legítimo, porque ela Ah. está assumindo todos os custos que tem essa Claro. brincadeira. E maravilha, o que que acontece? 80% escolhe o experimentador. Boa. O que é muito bom, se a gente for pensar do ponto de vista social, das relações, das escolhas, né? As pessoas estão querendo ser corretas. Claro. Elas, pelo menos nesse tipo de experimento. Mas aí ele faz uma outra coisa. Ele aumenta muito o custo caso A pessoa perca. a pessoa perca. Então fica um cenário em que ele agora, a tarefa vai ficar muito difícil e ele acrescenta um custo. Sabe qual é o custo? Dá uns choquinhos elétricos de leve. Coisa boa, viu? Coisa boa. Então ele pôs um custo agora. Por exemplo, esse, dá um choque. Poderia ser um custo, tirar dinheiro dela, coisas do gênero. E aí, nesse caso, uma das coisas que começa a acontecer é que muita gente passa já para nem ter moeda. Boa. Eu escolho, ou seja, ela não quer nem correr o risco, então agora ela já faz isso. E daqueles que vão optar pela moeda, a maioria fica com a moeda para si. Tá. Então, Quer disfarçar de bonzinho ainda. exatamente, quer se fazer de bonzinho e pedir para o experimentador jogar, caiu para 20%, 25%. Então, a maioria não quer que caia na mão do experimentador, quer ter controle. E aí vem essa ideia de que, então, existe muitas vezes uma questão legítima de querer ter uma integridade moral, né, entre o valor e a ação, mas se aumentar muito o custo ultrapassa isso e aí a pessoa... Então tem várias nuances nisso, né? Tem o hipócrita moral, mas isso vem junto com custo, né? Só para entender, elas eram perguntadas sobre o que elas prefeririam caso fosse o outro? Se fosse o outro, Sim. Porque tá com duas pessoas, já tá no comando, às vezes, jogar moeda, por exemplo. isso. Mas eu imagino que se fosse a outra pessoa nesse poder, elas escolheriam de uma forma mais justa possível, né? Assim, se você fizer isso, sim. E aí começa a ficar interessante, porque tem até uns estudos que, para sinalizar isso, podem colocar que a decisão está no outro, ou às vezes coloca até uma coisa que vem de um filósofo, que é o Rawls, que é a ideia do véu da ignorância, que é você ter que tomar decisões sendo informado de que o que você decidir, você não sabe quem você é, que posição social você tá, as consequências que vão ter para você. E aí, normalmente, as decisões, elas tendem a ficar decisões que são melhor distribuídas entre as pessoas, né? Então, saber que é o outro, ou nem fazer ideia de quem vai ser e de quem você é naquela relação, faz com que as pessoas tendam a convergir mais em decisões um pouco mais justas para todos, né? Um pouco melhor distribuídas, né, para todos. Então a ideia do nosso amigo, do Batson, quase o filho do Batman, né? É o primo do Batman. E o Batson então ia falar que existe esse comportamento de hipocrisia, mas no geral seria, como pode dizer, diz o termo, seria algo, não seria aquela malandragem, a pessoa não seria por maldade. Pelo menos nesse caso. Não, então, exatamente. Alguns casos não vão ser por maldade, alguns casos a pessoa buscava alinhar os valores com as ações, mas o custo das ações ficou tão grande que ela optou, então, por não agir mais daquela forma, e aí a gente cai um pouco nessa linha, né, deixa de ser tão hipocrisia, enfim, continua sendo hipocrisia. Mas você agora tem algum tipo de racionalização ou de justificativa, né? A pessoa está evitando um custo pesado para si. Diferente de alguns casos que a gente vai discutir daqui a pouco de hipocrisia moral, em que você tem toda uma sinalização muito exagerada sobre quem você é, que não bate com as suas ações, né? Que é o que alguns autores começam a chamar de sinalização de virtudes, né? Aí você faz questão de sinalizar uma virtude, mesmo agindo de forma hipócrita, moralmente hipócrita. Você é um hipócrita moral
quase que o hipócrita moral desonesto, no sentido de que você ainda sinaliza que você não é aquilo, né? Então tem vários exemplos nessa linha. E é curioso que hipocrisia é um xingamento pesado, né? Você chamar alguém de Não, hipócrita, eu acho. hipócrita, é. É quase assim, você não tem esse caráter moral que volta para aquele Isso. episódio da importância de valores morais para definir uma pessoa, né? Definir uma pessoa. Sua identidade. Se você não tem isso, bicho, Esquece, tá lascado. Por isso que a gente vai ver o peso quando você sinaliza uma virtude e descobrem que você não age da forma como você sinaliza, é pior do que simplesmente só não agir conforme as regras. Ou seja, você não agir conforme as regras, dizendo que você segue as regras, é muito pior. E aí a gente vai ver alguns então exemplos só disso. tendo a primeira conclusão, é melhor não prometer nada. Na dúvida. Então, não, a gente vai ver, são dois casos, Gabi. Tá, Ou não promete, ou se prometeu e descumpriu, assume. tá. Que é o hipócrita honesto. É o hipócrita honesto, É. beleza. Aí você acha a razão. Exato, que a gente já vai ver. É o tal do rouba mais fácil. Tá, beleza. Tá. Algumas pessoas vão achar que tá certo. Não, mas é brincadeira aqui, mas a gente já vai ver essa. Tá, então só para fazer um mapa até agora na minha cabeça. Então é mais comum do que parece hipocrisia. É, todo mundo tá, vai ter uma história. tá, de você mesmo. De tudo, olha só. Vamos pegar exemplos do dia a dia. A pessoa que diz que é errado colar numa prova. Numa dessas, ela já talvez em algum momento tenha colado na prova ou feito alguma coisa que não foi o mais correto, né? A pessoa que sinaliza que vendo os esportes, por exemplo, a gente já vai ver exemplos dramáticos disso, né? Que sinaliza a necessidade do esforço, da dedicação e do uso de consumir coisas naturais, saudáveis e tal, e que está fazendo uso de doping, por exemplo, né? Então, a gente vai tendo os vários casos. Então, desde as coisas menores até coisas muito graves e muito sérias. Então, Enfim, nas relações sociais, a pessoa que sinaliza a importância da transparência nas relações e tá enganando o outro e tá fazendo coisas escondidas. Enfim, então a gente vai tendo isso. Mas nesse caso, as pessoas falando, elas estão sinalizando a virtude. Tá. Né? Então ainda tem esse elemento da sinalização. Né? Beleza. Vamos contar o caso então, é que você trouxe. Contar um casinho, né? Vou contar um casinho. Casos de família. Casos de família, cara, nessa hora, pai, mãe, irmã, esposa, filha, todo mundo ficando com medo, né? Que porra que vai. Paulo Popovic agora. É, Paulo Popovic, não, é até perigoso, né? Falar casos de família, acho que cara, você é banido da família. A gente não vai contar casos de família, não. Mas tem muitos casos. Olha, na política a gente tem casos muito constantes. Nas empresas a gente tem muito. Por exemplo, hoje em dia está muito a necessidade, né, de mudanças, por exemplo, das regras para aumentar a sustentabilidade, questões climáticas e tal. Quantidade de empresas que você tem lá valores, missão e não sei o que não confere, né, com o que as pessoas fazem, com o que a empresa faz. Tem muitos exemplos nessa linha, né? A gente na política brasileira recente tem um caso emblemático que é o da Flor Delis, né? É Flor Delis, né, que fala. Tem gente que fala Flor Delis, eu não sei, é Flor A Delis. intenção é Flor de Lis. Quando alguém Era Flor Delis e o cara do cartório juntou e virou Flor Delis, né? Esse é um caso notório de hipocrisia moral, né? Muito grave, porque ele envolve uma trama familiar pesadíssima, né? Ela é deputada federal, né, pelo Rio, cantora gospel, né? Era uma figura pública. Ela era conhecida por uma imagem de mãe, né? De uma mãe dedicada, de uma mãe religiosa. Ela adotou, né? Ela ganhou fama porque ela adotou dezenas de crianças, enfim. Então, assim, uma questão de uma história que vai mostrando um caráter de uma pessoa preocupada com os outros, altamente pró-social, altruísta, né? Com valores aparentemente bem desenhados. E no final das contas, ela foi, né? Ela casou com teve um caso com o filho, né? E matou o pastor, o marido dela. Ele morreu com mais de 30 tiros, né? Só para garantir, né? Só para garantir. E ela no começo contou que tinha sido um assalto e coisa e tal, e depois descobriram que era muito mais sinistra a história do que parecia, né? Ela foi a mandante, né, do próprio assassinato.
parecia que tinham questões, inclusive, de patrimônio, questões financeiras, esses relacionamentos com, né, dentro da casa. Enfim, ela foi acusada de homicídio Triplamente triplamente qualificado. qualificado. Cara, Enfim, assim, só pra. Tudo errado, né? tudo errado. Esse é um exemplo, assim, no extremo da hipocrisia moral, né? A pessoa aparece como quase como uma líder mesmo, comunitária, preocupada com o bem-estar dos outros, adotando crianças, né? Participando ativamente das questões religiosas da comunidade e tal, e se engajando na política com uma pauta, né, de cuidado, e ao mesmo tempo é a mandante de um assassinato, 30 tiros do marido, relacionamento com um dos filhos adotados. Só isso. Apenas. Só Tem isso, um né? caso assim na política também, né? Do cara que é sempre chadoado da família, um homem de família, Isso é. e sempre aparece, né? Sempre aparece. É o sujeito que se elege com uma pauta de combate à corrupção e no final está E envolvido com rachadinha, com desvio de dinheiro. Então, esse é um clássico mesmo de hipocrisia moral. A política ela é cheia disso. Nos esportes, muito, né? Você também. pega nos esportes um exemplo que sempre que se vai falar de hipocrisia moral, esse é um clássico, que é o Lance Armstrong, né? Que é o do ciclismo norte-americano, que ganhou várias vezes consecutivas o Tour de France, que é uma prova super complexa, super importante. Ele ganhou e sempre com a coisa do quanto ele treinava. E claro, ele treinava muito, ele era desde, né, a história mostra ele desde criança como alguém muito dedicado aos esportes, enfim, mas a grande ascensão dele começou com o uso de doping e depois negando o uso, e depois ele foi banido, até depois que teve uma investigação que envolveu o FBI e tal, e aí colegas da época em que ele treinava revelaram que de fato fazia uso de doping e Ah, então era coisa não só. É a colegas que ele fazia, outros colegas também faziam. não, dentro do ciclismo tem muitos casos de doping. Ele é um caso emblemático, mas um colega foi um dos que Falou que ele usava. falou que ele usava, Tá. sinalizou que ele usava e num dos processos de investigação, e aí ele foi banido dos esportes. Depois ele veio a público e assumiu, né? Ele foi em vários programas de televisão, foi no jornal, aí ele foi assumindo que ele fazia realmente uso de doping. Então, assim, de novo, é o clássico da hipocrisia moral, né? Não é só que ele fazia uso de doping, ele sinalizava que não fazia, né? E que o correto é ter um perfil de dedicação ao esporte, mas sem o doping, né? Porque hoje em dia tem algumas áreas que as pessoas já falam abertamente, né? Sim. Que fazem uso de anabolizante. Teve uma matéria agora, recente, não sei se você viu no Fantástico, que aquela jornalista Ana Carolina Raimundi, que, aliás, um beijo para Ana Carolina, figura excelente. Ela uma vez me entrevistou para uma matéria, um dia a gente pode falar disso, uma matéria sobre coaching. Uhum. Cara, eu acho que eu nunca ri tanto na minha vida, de verdade. Porque ela é muito engraçada e ela conduz a entrevista de um jeito muito bacana. E o tema, né? Que roubada, né? Tem que falar de coaching, né? A gente que trabalha com ciência. E, cara, teve uma hora eu realmente tive uma crise de riso. Mas uma crise de riso, que eu não conseguia parar de dar risada. E ela fez uma matéria agora no Fantástico, recente, acho que 2 semanas atrás, sobre o pessoal desse mundo dos fisiculturistas e tal. E tem um lá que ele na matéria ele aparece falando e ela trata desse tema. É uma matéria muito, muito bonita assim, é muito bem feita, porque mostra todos os lados, né? E inclusive o lado perigoso, que ele faz muito uso de anabolizante, ele fala claramente, enfim, tem. Eu acho que na maioria Na maioria eles fazem uso e. Fica parecendo uma nuvem, às vezes. Não? De inchada, né? Forte, né? Deve fazer bem pro corpo, né? Não sei, eu também pareço uma nuvem, mas é de sonho de padaria, né? Tem nuvens e nuvens, né? Tem várias nuvens, eu não sei que nuvem eu gostaria de ser. E aí ela traz isso e o depoimento. Então, por exemplo, nesse caso, o sujeito não está fazendo hipocrisia moral. Ele está dizendo, olha, eu cheguei nesse padrão de corpo e eu tô competitivo exatamente por conta de várias coisas. Uma, um treinamento, cara, os treinos são absurdos, né? Mas também pelo uso de anabolizante, que é um pouco diferente. E aí que começa a ser a história daquilo que a gente estava falando agora, da ideia da sinalização de virtude, né? E aí tem uns trabalhos muito interessantes
Um deles é do grupo do David Rand. O David Rand é um parceiro nosso em pesquisa, ele é um professor lá no MIT, e um dos trabalhos dele, eles fizeram sobre sinalização de virtudes, então a ideia era verificar o seguinte: por que será que quando a pessoa fala uma coisa e faz diferente, será que isso faz com que o ato seja pior, mais mal visto do que simplesmente fazer algo errado? E aí ele montou uma série de estudos muito interessantes em que ele vai testando essa hipótese, bem dentro dessa linha. Então, um dos estudos é mais ou menos assim. Imagina, Gabi, Hum. que você vai para um experimento, é o momento em que você é o nosso participante. Opa, O momento que você adoro. adora esse momento. Imagina então que você vai responder e começa com uma historinha mais ou menos assim. Beck e a sua amiga Amanda estão discutindo sobre uma colega em comum. Hum. Não gostou dos nomes? Eu gostei bastante. Eu posso adaptar, porque Vai. esse aqui é de estudo original. Tá, Ah, fala do Beck e da Amanda aí, como é que tá? o Beck da... Ah, entendi. a Não, piadinha. Beck é a mãe. Não, tô falando. Amanda, enquanto... Fala. Então, ó, Beck e a sua amiga Amanda estavam falando sobre uma colega em comum. E a Amanda mencionou que essa colega delas frequentemente faz download de filmes e de músicas de forma ilegal na internet. Que horror. Acho que já deu pra ver que você faz isso. Imagina, nunca na minha vida. Beleza, já deu pra ver. Não era isso que eu queria ser sincero. Nem perguntei. Tudo bem, vai. Que horror, que Aí, absurdo. depois que você lê essa trechinho, você pode cair em um dos 3 grupos. Hum. Um deles é a condição de hipocrisia moral. E que vinha nessa condição. A Beck diz que ela acha que é moralmente errado fazer download de músicas ilegais pela internet. Ela acha muito errado. Só que aí você não sabe. Logo depois, a Amanda não sabe. Logo depois dessa conversa, a Beck vai para a internet e baixa uma paulada de músicas ilegais e de filmes ilegais. Nunca duvidei dessa. Essa é da hipocrisia. Então ela diz que é errado, que que a outra amiga dela está errada, mas no que ela chega em casa, ela sai baixando música. Se eu tivesse na hora, eu ia falar, deixa de conversa, Beck. Pelo amor de Deus, tá? Deus. Vai. Aí a outra condição que você poderia cair como voluntário é a condição da mentira, que é o seguinte: a Beck diz que ela não baixa músicas ilegalmente da internet. Então ela não está dizendo que é errado, tá? Ela não está criticando a outra, ela está dizendo que ela não faz. E depois da conversa, a Beck vai para a internet e baixa as músicas. E a outra condição é uma condição de controle da transgressão, que é basicamente o seguinte: elas falaram que a outra amiga está baixando ilegalmente, e depois da conversa, a Beck vai para casa e Dá uma baixadinha. dá uma baixadinha nas músicas. Bom, basicamente a gente tem aqui 3 condições. Tá, vamos lá. Nas 3, a Beck abaixou as Eu músicas. já sabia, já. É. A primeira é uma condição em que ela diz que que a amiga está fazendo errado. Na segunda, Na segunda, ela diz que não faz. E na terceira, elas não falam sobre nada e ela baixa. Bom, basicamente, então, qual que é a história aqui? A primeira é aquela que ela sinaliza a virtude. É muito errado baixar, ela vai lá e faz. Bom, no final, eles perguntavam para os participantes o que eles achavam da gravidade da ação. Eu tenho que responder isso agora, então. Não, você estaria em uma dessas condições. Ah, né? tá, tudo bem. Você Mas quer responder. basicamente, o que você acha que eles achavam? Olha, eu acho que a primeira de sinalizar a virtude, na hora que Beck fala assim, eu acho errado, e fala, deixa a tua onda, Beck, eu sairia da roda. Então, isso. Eu ia falar. Esse é o mais grave, quando a pessoa tenta sinalizar virtude apontando o dedo para o outro, quando descobrem que ela fez o mesmo tipo de violação, é o pior avaliado. Depois desse, vem a mentira, porque a pessoa mentiu, dizendo que não baixa e baixa. E, por fim, também é visto como errado, mas, por fim, é a história de que elas conversaram e depois ela foi lá e abaixou. Ou seja, o pior cenário nesse caso aqui foi a Virtude. da virtude. Mas tu sabe que, só pra constar, esse lance a pessoa vai, mente errado, e fala assim, pô, Beck é uma sem vergonha, né, porque fala isso. Mas eu acho que o da mentira, eu acho que teria uma coisa mais estranha pra mim. Eu ia falar, olha aqui, que enrustido, né? O da mentira. Então, o da mentira, ele não é tão diferente quanto o hipócrita. Ele é um pouquinho. É que o hipócrita, ele é mais robusto, assim, mas o da mentira, ele não é tanto.
Muito A próximo. diferença é pouca. Eu ia achar o mentiroso mais psycho, assim, essa, pô, É. mentiu pra gente. Ele mentiu falou. também, Tá. Ele não faz, enfim. Tá. Mas aí eles ainda não estavam satisfeitos, porque o que eles conseguem responder com isso? Que o cara que apontou o dedo para outra, ele foi visto pior. Certo. Mas aí vem uma outra pergunta, mas e se ela dissesse que ela também faz isso, né? Então ela errado, mas ela assume, né? Então, olha só que coisa interessante que ele faz, que é o rouba mais faz, né? Olha só que interessante aqui. A Beck e a sua amiga Amanda estão falando sobre a outra amiga. A Amanda diz que essa outra amiga baixa músicas ilegalmente da internet. É igualzinho. Aí a condição hipócrita é a mesma. A Beck diz que é moralmente errado baixar música da internet. Só que depois ela vai lá e baixa. Essa condição tá igual. A outra, que é a condição do hipócrita honesto, é o seguinte: a Beck diz que ela pensa que é errado fazer download das músicas, mas que às vezes ela faz. E depois disso ela vai lá e faz. Então, nesse caso aqui, ela continua mantendo que ela acha errado, mas ela faz, ela assume que ela faz. E a última é o controle. Ela não faz nada, ela não mente, ela só vai lá e baixa as músicas. Tá. E aí o que aconteceu? O hipócrita clássico, que é apontar o dedo para o outro, Também. continua sendo visto como pior, é o mais grave, e a condição em que ela assume passa a ser vista igual à condição que ela não fala nada. Ou seja, o fato dela assumir é errado, mas eu também faço, diminui a gravidade daquilo que ela fez em comparação à condição hipócrita. Só pra perguntar, o Randy ele fez estudo só com esse caso de download de Não, música? ele criou vários cenários. Tá, beleza. Então, e sempre se mantém. E sempre se mantém. Ele Beleza. criou vários cenários. Então, por exemplo, tinha um que era coisas assim. O Pedro e o José são do mesmo time e eles estão falando sobre um outro jogador do time e o José fala: olha, o, o outro jogador, nosso amigo, está fazendo uso de doping. Beleza, é a primeira parte. Aí o Pedro fala: cara, isso é muito errado. Ele tá errado em fazer, é moralmente errado. Quando sai de lá, o Pedro vai lá e faz uso de doping. A outra condição é: o Pedro vira e fala: eu não faço uso de doping. E a outra condição, ele não faz nada. Né? Tá. O que acontece? Quando o Pedro diz que é muito errado e depois ele faz uso, ele é o pior visto. Né? Sim. O mesmo nessa história do moral. O Pedro vira e fala assim: cara, eu acho muito errado ele fazer uso de doping, mas eu também tô fazendo, de vez em quando eu faço. Tá, então é pior a pessoa, né, julgar moralmente e depois fazer. Mas aí tem uma pergunta que ele faz em relação à política e ao esporte. Tem como ser diferente? Porque a pessoa vai chegar e falar assim, beleza, gente, roubar é errado, mas dá uma roubadinha de vez em quando. Aham. O esporte também, tipo assim, gente, tá, é errado fazer isso, mas eu vou usar de vez em quando. Não tem, tem espaço pra isso na política, no esporte, não? Então, eu acho que você já sinalizar, já na largada, que você também Dá uma roubadinha de vez em vai quando. dar uma roubada de vez em quando, eu não sei se Daria certo na política. daria certo. Eles têm que mentir. Ou eles têm que Agir ou eles corretamente. têm que agir corretamente. Seria esperar. Que é o esperado. Seria esperar. É, porque assim, a tua pergunta tá partindo que eles vão agir de forma errada de qualquer forma. Mas aí eu parto do princípio que todo mundo, em Mas alguma por isso dinâmica. mas por isso que algumas pessoas, Gabi, você tá falando é uma coisa interessante. Que é de onde vem a expressão, né? Aquele que a gente tá brincando desde o começo, o tal do rouba mais faz, né? Uhum. Que é uma coisa que é da política brasileira, né? Isso aí veio do passado, veio lá do Adhemar de Barros, enfim, e depois colou muito com o Maluf, né? No caso do Maluf, a gente, na época que ele era candidato direto a prefeito, a governador de São Paulo, quem pegou essa época, via muita gente dizendo essa frase, ele rouba, mas pelo menos ele faz, como justificativa para votar nele. Então, ok, todo mundo vai roubar, mas pelo menos a gente já sabe que ele rouba e ele entrega a obra, né? Então, esse é o caso em que aqui já aconteceu uma série de eventos, já pegaram que o sujeito é corrupto, mas viram obras importantes e aí juntam as duas coisas e falam, bom, é melhor assim do que o outro que a gente nem conhece, que vai estar falando que é honesto e não, Claro. e não faz. A gente não está justificando isso, né, que está Claro. certo isso, mas isso cola para muitas pessoas, né, essa ideia de
o fulano entrega. Tá bom, ele tá cometendo delitos, mas ele entrega. Mas como estratégia inicial, não sei se é o que vai funcionar. Tá o slogan, né? É, Não foi o slogan. não era o slogan dele, era uma coisa que vem depois, né? Em comparação ainda com outros, principalmente quando a gente pega a classe política que ela tá tão desmoralizada, né? Porque o sujeito que aparecer, alguém que já aparece agora falando um discurso muito honesto, muita gente já desconfia na largada, né? É porque a ideia que eu tô tendo aqui, desses estudos, é que a hipocrisia moral, ela é algo que é comum, porque você tem várias instâncias, situações no convívio, nas questões Uhum, morais, que as pessoas acabam julgando de uma forma e agindo de outra. Isso é sim, normal, todo mundo vai fazer isso sim. alguma vez. Em Até algum... porque algumas coisas que você considera como valor, num dado momento você não vai fazer de acordo, porque alguma coisa mudou no contexto, nas relações sociais, a história do custo aumentou. A questão toda é, se você faz isso e continua sinalizando virtude sobre aquilo, é aí que vai ser o problema, Sim. né? Tanto que as histórias mudam. Por exemplo, a história do Lance Armstrong, quando a gente vai ver a reação das pessoas sobre a história, ela varia, porque se a gente coloca assim, ele ganhou todos os títulos fazendo uso de doping, né? E sinalizava virtude, blá blá blá, tudo mais, que absurdo, que absurdo. Quando a gente passa para ver, agora, abre a história da maioria dos que competem, todos fazem os de doping, muita gente vai começar a falar o seguinte, mas não tinha como ele fazer diferente. E aí aquilo que era uma transgressão grave passa a ser algo que o contexto Claro. quase que exigia, né? Então você começa a ter essas justificativas e essas flexibilizações morais, né? Claro, claro. E só para constar, E, uma de coisa. novo, não para quem está ouvindo, a gente não está falando se isso é certo ou errado. É a Claro. percepção que as pessoas têm quando elas estão olhando e julgando. Por isso que estudar moral é um tópico tão complexo Sim. e por isso que o que a gente faz no dia a dia, falando sobre os outros e julgando moralmente, é muito complicado e às vezes pode ter consequências na vida das pessoas, porque a gente Isso, né? porque a gente às vezes não tem todas as informações necessárias e importantes para saber fazer um julgamento informado, né? Mas aí entra também questões da psicologia, que a primeira é fácil falar do outro, aí E, você não consegue calçar o sapato do outro, não é tão é, fácil você é, colocar no lugar do outro, né? E é muito comum hoje usar em alguns motivos, por exemplo, tem a ideia de justificativa de raciocínio motivado, né? Você uhum, começar a achar razões para explicar. para explicar por quê. Aí diz que é muito comum você começar a lembrar de coisas boas que você fez, pra Uhum, falar, não, eu sou uma pessoa boa, uhum, eu dei essa cagadinha aqui, eu errei aqui um pouquinho, mas eu só. mas eu vou lembrar de tudo que eu fiz de bom para falar, não, sou uma pessoa boa, Uhum, né? uhum, Ou então você achar um motivo do contexto, por exemplo, ou falar, não, a pessoa merecia. Então, uhum. a gente sempre vai achar uma desculpinha, Isso. né? Aham. Mas todo mundo faz isso. E uma outra coisa que eu queria falar sobre o meu amigo Armstrong é que não só fazia o doping, mas também tinha outras coisas no meu tempo. Tinha, então tem uma história, cara, essa história é muito curiosa. E no caso dele, não comprovaram realmente, mas depois já comprovaram em outros casos. Pessoal que tá escutando aqui, se alguém anda de bicicleta e a gente vai falando besteira, corrige, mas tem umas histórias que falam, e depois provaram no caso de uma ciclista também no Tour de France, é que tem um sujeito que ele desenvolveu um motorzinho que vai dentro do quadro da bike. E parece que o Lance Armstrong usava isso, custou milhões, aí ele pôs na bike, e quem começou a fazer essa investigação foi um jornalista que percebeu que ele, em alguns momentos, ele levava a mão no selim, né, da bicicleta, e em seguida ele, Nada bucha. do nada, ele saiu É bunda. voando. Daquela coçada na bunda, você de Exato, ele repente. tava encostada, e aí, cara, ganhava tração, né? Coisa estranha, né? Toda vez assim. Toda vez que ele dava uma apertada na bunda, ele saia correndo. Mas parece que, na verdade, era um dispositivo que tinha na bicicleta, que depois conseguiram pegar mais, alguns anos depois, numa outra ciclista, que aí verificaram que era um motorzinho embutido no quadro da bike. No caso dessa ciclista, inclusive, ela perdeu a prova porque a bike deu problema. Deve ter acabado a bateria, sei lá, ela apertou demais o botão. Isso. Lembrou a história do enxadrista famoso aí, tu soube essa discussão Ah, recente do cara que tava ganhando loucamente no xadrez, ah. mas aí ele tem umas partidas que ele perdeu muito besta. Estavam desconfiando que assim, o placar dele tava batendo com o de computador, de E- e aí tava tentando investigar como é que ele fazia pra ganhar tanto, né? Em outras hipóteses.
Uma das hipóteses é que ele usava alguns mecanismos escondidos no corpo para poder, né? Ah, é verdade, tem essa história mesmo, é. Se é um seu chão que ele usava um plug, né? Aham, Em alguns lugares delicados aí, né? aham. Não sei, você chegou a dar alguma coisa isso, não? Eu não sei, eu fico só imaginando a quantidade de. Como que você sinaliza, tipo, O jogo longo, né? bispo do C tal pra casa tal, cara, mas não é Adão. Então, Ele se mexe na cadeira, meio aperreado, né? Tá. Mas é verdade, será que é verdade isso? Achei muito bizarro isso, Deixa eu cara. levantar essa história pra isso. Melhor não, deixa Ou não, deixa eu pra lá. a história pra lá. Deixa eu pra lá. Mas é engraçado. Mas e aí? Mas essas coisas são engraçadas. E eu desse da sinalização de virtude, uma coisa que é interessante, né, desse estudo do David Rand que a gente estava falando, é que aí eles resolveram testar o quanto quase que esse assumir que não é moralmente correto, né, assumir É que melhor. é melhor, mas o quanto ele vale para assumir de uma forma genérica ou ele é específico ao conteúdo. Então, basicamente o seguinte, naquele caso lá da música ilegal, a pessoa não falar que é ilegal baixar as músicas, mas eu também faço, né? Que é a condição que a gente viu que ameniza. Seria o seguinte, ela falar que é ilegal baixar as músicas, mas que, por exemplo, ela ignora as ligações telefônicas da mãe, ou ela não faz tal coisa do trabalho. Então, assim, ela mostra que ela tem falhas morais em outras coisas, né? Ela Então, começa a abafar um bocado de coisa errada. de coisa errada, menos a daquilo. E aí uma das coisas que eles encontraram é que isso não ameniza. Então, na verdade, a história da hipocrisia moral, quando a gente sinaliza uma coisa que vai contra as nossas ações, só ameniza se você assumir com relação àquilo que você sinaliza. Ou seja, basicamente, quando você sinaliza que sinalizou errado Tá, naquela situação. naquela situação. Tem que esperar chegar no tópico, né? Tem que esperar chegar no tópico, né? Não vai desabafando tudo que fez errado. Vai não. contando todos os erros, só fala daquilo. Deixa chegar no tópico. Então é mais ou menos o sujeito que cometeu um erro ou né, uma violação que vai contra alguma coisa que ele falava que ele praticava, e aí ele fala, olha, eu cometi isso, eu fiz, ele assume com relação àquele conteúdo, não adianta Beleza. assumir de todo o resto, não vai. Então, legal você, essa perspectiva de assumir. Claro que acho que também depende muito do grau de violação, né? E também Depende do grau de violação. claro, né? Mas a ideia da sinalização é porque quando você sinaliza que o outro está errado, que é errado fazer aquilo e você não comunica que você fez, ou seja, você Claro. está no papel de apontar o dedo, você está fazendo várias coisas. Uma, jogando o sujeito na lama. Claro. E outra, saindo como O bonzão da. o dono da verdade, o virtuoso. E isso é uma das coisas que faz com que as pessoas se aglutinem em grupos, né? Elas estão buscando pessoas com características positivas. Então, no que você faz isso e aí descobrem que você não era aquilo, aí é onde a coisa fica muito pior, porque aí elas estão vendo que você, na verdade, estava sendo hipócrita no limite, né? Você está sendo muito hipócrita, né? Tem estudo que mostra a relação da hipocrisia moral com alguns traços ou características do indivíduo. Chegou a. Eu tava vendo as discussões, por exemplo, sobre como foi um estudo que esqueci do nome do rapaz, o Lamar, eu acho Lamar, vou olhar depois. Aí tu bota lá, né? A gente coloca lá. Beleza, que é investigando posições de poder, né? E fala que pessoas que estão em posições de poder, quando é legitimado esse poder, elas acabam sendo mais hipócritas moralmente, julgando de forma mais dura, mas também cometendo mais delitos e desvios. E isso acontece quando o poder é justificado, legitimado. No caso de não ser legitimado, o efeito é contrário. Elas acabam ficando muito mais autocríticas. Ele até fala o uso não seria hipócrita, seria hipércrita. Eles usam um termo ali diferente. Não fala não, termo feio, tá. E aí é interessante isso, porque você tem a ideia de hipocrisia moral associada a essas questões de status, por exemplo, social, né? Sim. Porque tem a ver com a questão da reputação. Não, tem a ver com reputação, porque basicamente Questão de imagem, não. você, quando está sinalizando alguma coisa, você está sinalizando, exatamente, você está querendo valorizar a sua imagem. Né? E a gente, quando comete hipocrisia, a gente acaba tentando, claro, sempre dar aquela corrigida na autoimagem também, que é isso, eu sou uma pessoa boa, tem a ver com essa questão de preservar a sua autoimagem. Exatamente. Tá. Por isso que pega pesado quando você tem cenários onde o que a pessoa sinaliza vai contra. Então, é um estudo bem, bem interessante que eles testaram. E aí são consequências até jurídicas, né? Que esse é outro lado interessante para a gente pensar. São estudos bem legais, eles conduziram
sobre punição quando existe hipocrisia moral e violações morais, né? Então, imagina o seguinte, né? Imagina um estudo mais ou menos assim, Gabi, que você tá lendo, eles te informam que você vai ler um caso real, jurídico, porque eles estão querendo entender um pouco melhor as nuances do processo, o que faz as pessoas decidirem isso, aquilo. Então você vai ler um caso, mas na verdade é fictício o caso, mas você vai ler o caso. Tá. E o caso, por exemplo, um deles é de um sujeito que ele era uma das pessoas que trabalhava numa organização que promovia a consciência dos problemas da violência. Ele, ele era um cara que promovia discursos sobre paz, sobre resolução de conflitos de forma não violenta e tal, tal, tal. Ou, para um outro grupo, ele podia ser um sujeito que trabalhava também numa ONG sobre consciência dos problemas da corrupção e tal. Então, dependendo do grupo que você caía no estudo, você podia estar lendo sobre alguém de uma ONG mais pacifista ou de uma ONG com relação a combate à corrupção, tá? Dois tópicos diferentes. E aí, na sequência, você lê, todo mundo ia ler a mesma coisa, que é o seguinte, que ele saiu para jantar com a esposa e com o melhor amigo dele, e de repente, no meio de uma discussão que eles começaram a ter, ele empurrou a mulher caiu, abriu a cabeça, o amigo tentou ajudar, ele foi, deu um soco na cara do amigo, quebrou o nariz do amigo, enfim, então aquele sujeito que estava numa ONG pacifista fez isso, ou o sujeito que estava numa ONG combate à corrupção fez isso aqui. E aí as perguntas são várias. O sujeito ele é culpado daquela agressão? Aí a pessoa tinha que julgar de nada culpado até muito culpado. Outra, quanto tempo, por exemplo, de prisão, de nenhum ano de prisão até 5 anos de prisão ele deveria ter? Quanto de multa ele deveria pagar pela agressão? E depois 2 perguntas relativas à questão da hipocrisia, né? Meio que o quão o fulano é hipócrita, né? E aí eles faziam essas perguntas. E aí, muito interessante, claro, as pessoas perceberam que a hipocrisia, eles julgaram mais hipócrita o sujeito da ONG pacifista que batia do que o sujeito da ONG combate à corrupção que fez a mesma agressão. Então eles percebiam que existia uma hipocrisia moral. E aí eles avaliaram o quanto perceber a hipocrisia impactava na pena atribuída e impactava na multa. E o que eles observaram era, quanto maior a hipocrisia percebida, maior eram os anos de prisão, maior era o quanto eles achavam que a pessoa era culpada e maior eram as taxas financeiras que o sujeito deveria pagar. Aí depois eles também fizeram isso com vários outros casos. Um dos casos era de uma mulher, também um caso jurídico que eles criaram, que era o seguinte: ela era uma mulher que ela fazia parte, ela era presidente de um capítulo em Iowa de mulheres contra dirigir embriagado. Essa era um da descrição. E a outra ela era presidente de uma organização nacional de mulheres americanas executivas e tal, né? Então, dois, um que ela era contra dirigir embriagado e uma que era uma das executivas. E aí, em seguida, vem a história dizendo que essa mulher foi pega dirigindo de uma forma errática, correndo, atravessando a faixa, batendo em tudo quanto é canto, até que a polícia parou e apreendeu. Ela estava visivelmente intoxicada e estava com um comportamento super inadequado e tal, tal, tal. E aí depois vem as perguntas: o quanto ela é culpada por dirigir intoxicada, né? O quanto ela deveria pegar de pena por dirigir embriagada, quanto de multa ela deveria pagar, e depois o quanto ela era hipócrita. E aí, igualzinho o outro caso, eles encontraram que, no caso, quanto maior a hipocrisia percebida, maior a pena e maior as taxas. Só que eles também fizeram uma outra pergunta muito interessante. Eles perguntaram sobre o quanta raiva o participante sentia daquela pessoa estar daquele jeito. E aí o que eles verificaram é que raiva entra no meio dessa sequência. Então, quanto maior a hipocrisia percebida, mais raiva as pessoas ficavam, e aí maior a pena. Então agora a gente começa a introduzir na discussão de hipocrisia moral uma das explicações, que são as emoções que são evocadas quando a gente está diante de uma pessoa moralmente hipócrita. E aí, se entra a questão da emoção, também vai fazer, então, par com outro processo, que seria questões, por exemplo, sociais de proximidade. Porque eu penso assim, se fosse a sua mãe, se fosse um Aham. parente seu, você começa a entrar numa outra questão que é de
desengajamento moral, né? Isso, A hipocrisia, todos os estudos se levam sempre em questão de um sujeito terceiro ali. de um terceiro. Mas aí, exato, dependendo da proximidade, os resultados podem ser diferentes, que é o tópico de um nosso futuro podcast, que é exatamente quando as violações morais são de pessoas próximas ou de pessoas desconhecidas, o quanto a gente julga é diferente. E às vezes a gente julga pior, mas às vezes a gente julga melhor, depende do tipo de violação. Então, só para dar uma geral, acho que estamos chegando no fim já. Estamos chegando no fim, Gabi. Então, o ideal é assim, evitem ficar julgando os outros, Isso. porque isso tem um impacto muito forte caso você for pego fazendo, né, safadezas. Aí É um ditado, como que atire que atira a pedra, não. quem já atirou antes, né? Como é que é? Não pode tirar pedra que tem telhado de vidro, né? Não, tem essa, mas não. Tem essa. Quem nunca fez, que atire a primeira pedra. Quem nunca fez, exatamente, É. exatamente. E tem um bocado de hipócrita que atiraria a pedra, E né? vai atirando as pedras, enfim, verdade. essa é uma questão, é isso. Então, antes de sair julgando moralmente os outros, avalia tudo. E antes de também sair pondo regra, avalia se a tua regra é condizente com os teus atos, né? Então, acho que é isso, né? Não, Então, melhor se não é possível é errar sem falar nada pra ninguém. não, Gato, uma hora a gente conversando e a lição que a gente traz aqui é mintam à vontade. Tô chocado ainda com a nossa amiga Beck. A Beck, Baixando música e a Beck baixando música usando e box TV em legalmente. casa. Não, é igual o sujeito que faz um discurso anticorrupção e blá blá blá, e depois ele faz gato de internet, né? E... Puxa fio do vizinho. Mas aí motivo o eleitor acha sempre, né? Sempre você vai achar motivo Pra justificar. para justificar. Beleza, então acho que no futuro falar de desengajamento moral tem É. assuntos também interessantes que não falamos, mas entraria depois de dissonância cognitiva Também e tem de raciocínio motivado, são tópicos legais. dissonância cognitiva. O que, por exemplo, o Festinger já trazia era uma sementinha. Festinger é um autor bem importante nesses tópicos. É uma sementinha da discussão de hipocrisia moral, né? Vamos falar então dele depois, vamos? Vamos falar dele. Legal. Vai lá. Valeu, Gabriel. Muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio, episódio 8. A gente logo vai pro episódio 9, depois pro 10. Grandes celebrações vêm por aí. Adorei que você explicou a A sequência. sequência do 8 veio o 9, do Eu 9 veio o não 10. imaginava. Cara, é uma sequência complexa, nem todo mundo sabe fazer. Por isso que a gente está aqui. Muito bom, Paulo Gordo. Valeu, Gabriel. Valeu, pessoal, por aguentar a gente mais uma vez. Até a próxima. Um Até a- abraço. Um abraço. Muito obrigado. A gente e os coaches, todos nós estamos aqui Explicando a para sequência. explicar o óbvio.